ligar a gravação que eu tinha esquecido, porque aí já fica gravado depois. Vocês viram que legal? Agora ele tem um levantar a mão aqui, ó. Ainda não tinha visto, não. Atualização do Teams. Tá, agora eu tô vendo o Paint. Apareceu o Paint? Aham. Ó, saiu meio pequenininha a fonte aqui, mas acho que dá pra ler, né? Então nós temos o Flutter de um lado, e o Flutter ele tem toda a parte de design, a parte visual, a parte bonitinha que ele facilita para nós. Então, por exemplo, parte de design, visual, essas coisas. Deixa eu ver se eu consigo movimentar isso aqui. Alguém manja de Paint? Eu Ó, acho que depois de escrito. assim. Tá. Então ele faz toda essa parte aí, deixa bonitinho, dá uma facilitada em algumas coisas e tal, dificulta outras e tudo mais. Mas ele precisa ser alimentado com informações que venha de um banco de dados, por exemplo. Aí nós temos aqui, então, ó, o banco de dados. Achei que deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. Isso. Acho que não ficou grande. Nós temos o banco de dados. Aqui são onde ficam as informações, os cadastros de usuário. Alguém faz uma compra, cadastra um pedido, cadastra a compra. Todas essas informações, elas são armazenadas dentro de um banco de dados. E esse banco de dados, então, ele tem que prover os dados para o nosso visual do Flutter. Porque já pensou lá, o cara vende igual um mercado, ele tem 50 mil itens. Aí ele pega, muda um preço de um produto, você tem que entrar lá, alterar na mão e tudo mais. Isso é impossível, é impensável fazer isso. Ainda uns tempo atrás eu conversei aqui com um amigo que tem mercado, ele falou que todo dia muda preço de produto. E tem vezes que o mesmo produto muda mais de uma vez o preço. Então, você já pensou? Ia ter que ter uma equipe só para ficar mudando o aplicativo. Ia ficar aparecendo atualizar para a galera que usa o aplicativo a todo momento, né? Então isso não funciona assim. Aí a gente pega e faz uma conexão. Aqui, ó. Deixa eu pôr outra corzinha para ficar mais bonitinho. A gente faz uma conexão, né? Nós buscamos as informações do Flutter lá no banco de dados. Então ele faz uma consulta e retorna essas informações. E a maneira mais usual para aplicativos e tudo mais, que tem funcionado melhor por questão de segurança, desempenho, otimização, tem assim, só tem vantagens. É a tal da API. Então ela vem aqui dentro, a API. Então, ela que vai me buscar os dados de acordo com a informação que eu quero, com a busca que eu faço, tá? E então vocês imaginam, ó, se fosse para a gente de fato trabalhar em todas as camadas da criação de um aplicativo, a gente ia ter que gastar um tempo estudando banco de dados. Vou passar uma noção para vocês do que é API, como criar a API e o Flutter em si para fazer essas chamadas. Mas a gente vai abordar mais o Flutter e vamos usar o Firebase, que ele já é um conjunto. Ele já é isso aqui, ó. Tá, ele já traz toda uma parte de banco de dados com API e tudo mais. Isso vai ajudar bastante para a gente desenvolver. Senão a gente tinha que fazer o técnico de desenvolvimento mobile, que são 2 anos. Aí sim. Ó, aqui, então eu já tenho isso que eu expliquei aqui para vocês. Deixa eu sair daqui. Vou compartilhar outra janela. Uma.
Carregou? Tá carregando. Tá no Paint ainda. Tá no Paint. Tá compartilhando. Tá. Deixa eu ver aqui. Saiu do Paint aí, Renan? Vai tá carregando. Carregou? Ixi, será que é a minha internet? É que o Paint também, ele tava travando. Aqui, mas a minha também tá meio. tá meio ruim. Será que se eu entrar e sair da reunião, da conversa aqui, dá alguma coisa? Não, não, pode fazer o teste. Vamos ver. Pera aí. Faz aí, se não carregar, eu. Agora eu tô vendo. Tá vendo o site aí? Tô. Então, tipo aqui foi só para ilustrar para vocês, ó, algumas APIs grátis que existem e são disponibilizadas. Esse site aqui dá 27 APIs. Então tem, por exemplo, site de notícias, Skyscanner que é para comprar passagem, alguma outra conhecida aqui também, a Hearthstone, que é de um jogo e tudo mais, tá? Então, essas são gratuitas, mas eles pedem para cadastrar para estar usando. E para a gente fazer um exemplo aí, eu vou usar o desse site aqui, ó, hgbrasil.com. Deixa eu entrar nele aqui, ó. Ele tem API para clima, temperatura e tudo mais, previsão de tempo. Esse de finanças e aqui embaixo o de localização através de IP do usuário. Vou usar esse daqui de finanças. Eu acho até que eu já tenho um cadastro aqui que eu já criei. Depois eu vou pedir para vocês também cadastrarem para fazer um teste e ver se vocês conseguem chamar as informações daqui. Então é bem simples, eu vou clicar aqui em cima de HG Finanças. Olha lá, os tipos de informação que ele me dá então. Ó. Por exemplo, ele dá a cotação do dólar em tempo real, do euro, da libra, do peso, variação da Ibovespa, outros índices de bolsa pelo mundo. Bem bacana, ele é gratuito. Eu estou descendo a barra de rolagem aqui, ó. Ele tem um lugar aqui embaixo, olha lá, ó. Criar nova chave. Deixa eu ver se eu tenho usuário e senha nesse site. Deu certo. Aqui, ó, ver minhas chaves. Deixa eu ver se eu já tenho mesmo uma criada. Tenho. É porque eu vou pedir para vocês fazerem um conversor de moedas e aí vai usar. Mas aqui eu vou fazer do zero, eu vou apagar aqui, ó. Pimba, pimba. Então, ó, para quem não tem usuário, é só fazer assim, ó. Vocês vão entrar no site hgbrasil.com. Aqui na direita em cima, clica lá, cadastrar. Ele vai pedir o e-mail, o nome, são poucas informações. E aí vocês já vão criar um usuário aí para vocês. Assim que criar o usuário e entrar, na primeira tela, aqui em dashboard mesmo, já tem um botão escrito assim, criar minha primeira chave.
Isso aqui é pela questão de segurança que eu falei e tal. Então só vai fazer a consulta através dessa chave que nós vamos estar criando. Eu vou vir aqui no plano gratuito. Para o nosso exemplo aqui dar certo, tranquilo. Nome da sua aplicação, aula API. Aqui, ó, o tipo de chave é para uso interno. Ele já fala aqui o que o uso interno é, ó, no servidor ou aplicativo mobile. Nós vamos usar no aplicativo mobile. Domínio, eu não tenho domínio, então eu vou colocar qualquer coisa aqui, ó. eric.lan. Se bem que eu acho que não é nem obrigatório, só quando é exposto. Olha lá, ó, chave criada com sucesso. Ele me dá um código aqui, ó. Eu vou anotar esse código. Isso é importante. Vou copiar ele. Vou pôr aqui num bloco de notas. Isso. Porque, olha só como que funciona. Aqui do lado, ele tem assim, ó. Lá, dashboard, deixa eu voltar lá. Deixa eu ver se ele me dá o link. Deixa eu ir aqui, ó. HG Finance. Como utilizar. Olha lá. Aqui ele dá um exemplo. É assim, ó. Tá. Pera aí, deixa eu criar um exemplo aqui. Aqui. Isso aqui que eu quero. Então, ó, eu vim aqui no menu HG Finance, como utilizar. Ele vai trazer uma página aí onde explica algumas coisas, ó. E aí ele tem exemplo de URL. Isso aqui é a API, tá? Quando eu chamar, ele vai me retornar alguma informação do site. Eu estou procurando uma aqui com a minha chave, olha lá, ó, autenticação da chave. Então ele já traz até o meu código aqui, ó, bem bacaninha. Então se eu clicar aqui para eu ver o que é isso, ó, olha lá. Então, se em algum momento eu chamar esse endereço, essa URL, ele vai me trazer todas essas informações aqui, ó. Ele vem no formato que a gente chama de JSON ou JSON. É um formato ele meio que surgiu aí do JavaScript. Ele é bem antigo esse formato, tá? Ele é uma forma de estruturar os dados, parece um pouco com XML. Então, por exemplo, ó, quer ver? Se bem que esse daqui ainda não é em JSON, deixa eu ver o negócio. Aqui, o de baixo é o formato JSON. Só que eu quero só assim, ó, sem esse cors. Nós vamos trabalhar esse link assim, ó. Isso. Parece a mesma coisa, mas não é. O outro tem uns cabeçalhos escondidos. Então aqui, ó, eu tenho várias informações. Por exemplo, currency são moedas. Eu tenho lá, ó, o dólar, eu tenho o valor de compra dele, valor de venda, quanto que ele variou no dia. Tem o euro, tem a libra, tem o Ibovespa, tem todas as informações que eu quero estão aqui dentro. Ah, Eric, mas assim é difícil para ler. Um pouquinho, tá? Vou mostrar para vocês como que isso funciona. Vou copiar ele aqui, ó, e vou jogar num editor de JSON. Então vou clicar aqui, ó, tem um navegador, JSON Editor Online.org. Deixa só eu limpar ele aqui. Isso. Então, ó, como eu estava falando para vocês, um formato, eu até tinha um exemplo aqui, depois eu vou fazer outro aqui para vocês. Então, por exemplo, o que é um JSON? Um JSON, ele segue algumas premissas. Por exemplo, ele sempre começa assim, e aqui dentro vão vir os dados estruturados do jeito que eu preciso.
Então imagina assim, ó, vou pegar os dados de uma pessoa, por exemplo. Nome, separa por vírgula tudo, altura, 1,80. Profissão, professor. Quer ver um outro tipo de dado? Fazer assim. Empregado. True. Significa que é verdade. Aqui ele marcou que tem um errinho em vermelhinho. Posso pôr uma vírgula aqui, ó. Isso. Então, isso aqui, ó, eu montei uma estrutura em JSON, tá? Eu posso, quer ver, ó lá, ó, joguei ele para cá, então ele fala para mim que tem aqui um objeto onde tem nome, altura, profissão, empregado e por aí vai, tá? Eu posso até entrar com mais dados aqui dentro. Por exemplo, se eu quiser eu posso fazer assim, ó. Cursos. Aí eu abro chave novamente. Então eu tenho aqui, por exemplo, curso 1, Flutter. Curso 2. PHP. E assim sucessivamente. Então eu posso ir criando como se fosse subcategorias, assim, informações dentro de informações, tá? E no caso da API, olha lá, eu chamei, aqui veio meio bagunçado. Fica isso lá, ó, Ctrl C, vou lá no editor de JSON. A gente vai trabalhar bastante com isso, tá? Então, não se preocupa quanto a ter entendido isso aqui que eu falei, porque isso vocês vão entender, de tanto que a gente vai usar. Tem um errinho aqui também, por vírgula. Isso. Olha lá, então o que, que acontece agora? Ele tem os objetos, né? O nome, a altura, profissão, professor, está empregado ou não. Dentro de cursos, tenho duas informações, ó. Aí, por exemplo, isso tudo vai repetir. Quer ver, ó? Olha lá, dentro de dados, eu tenho essas informações. Então, por exemplo, poderia até fazer diferente, fazer assim, ó. Vamos criar outro. Aqui, ó. Não crio tudo. Faço só com dados. Verdade. Não posso pôr com o mesmo. Dados 1, cursos. Dados 2, cursos. Eu não sei o que ele deu de erro aqui, se não tá. Ok.
Então, ó, é como se eu tivesse o cadastro de duas pessoas, tá? Eu posso ir estruturando dessa forma. Agora eu vou, como eu disse, copiar aqui, ó, e vou colar aqui dentro para ver o que ele está me trazendo. Cliquei aqui só para ele estruturar mais bonitinho, tá? Então, olha lá, ó, ele vem... Deixa eu até jogar para lá. Olha lá, ó. Default, ele já está validando a minha key que eu passei, né? Que é esse número aqui que eu acabei de criar, ó. Aí ele traz os resultados da minha pesquisa nessa API. E esses resultados aqui, o que engloba? Moedas. Olha lá, ó, e ele tem qual que é a fonte, no caso vai ser o real. Aí ele traz dólar, com base no real. Quanto que está valendo? Euro, quanto que está valendo? Assim por diante. Estoques são os índices, tá? Da bolsa. Então ele tem Ibovespa, Nasdaq, né? Nikkei, por aí vai. Traz até cotação, valor de Bitcoin, ó, em dólar e tudo mais. Bastante coisa. Se eu olhar aqui do lado, ó, o que nós vamos ter que ficar, sim, focar, que eu preciso, são esses resultados aqui, ó. Então eu tenho, por exemplo, essas categorias, vamos falar assim, tá? Que seriam os índices, o Bitcoin, as taxas, moedas. Então, por exemplo, eu quero fazer um conversor de moeda. Eu vou precisar dessas informações, ó. Currencies. Aqui dentro eu tenho, a partir do real, o valor dele em dólar, euro, libra. Aqui é peso argentino e em Bitcoin. Por exemplo, em Bitcoin. Olha lá, ó. Então, um Bitcoin, hoje, provavelmente agora, está valendo aí perto disso, 50.985. Aqui depende de onde ele está puxando esse valor, tá? Aqui, no caso, ele puxa de algumas casas de câmbio, tá? Por exemplo, o mercado Bitcoin. A última venda foi a 48.561. Isso eu posso até ver se é verdade, quer ver, ó, mercado Bitcoin. Ele deve ter um delayzinho ali de uns 5 minutos, talvez. Vamos ver, olha lá, 48.900. Olha lá, ó. Provavelmente foi de uma negociação um pouquinho para trás, mas é bem perto do exato. Aí, se quisesse melhor ainda, teria que entrar em contato com a própria casa de câmbio e pegar a API deles, tá? Aqui é um terceiro, né, que fornece de forma gratuita e para não ter custo, provavelmente ele pega com delay. Então vamos lá, ó. O que eu quero? Eu vou mostrar para vocês como que eu chamo isso daqui dentro do Flutter e como que eu tenho esses resultados apresentados lá dentro. Como que eu coloco isso dentro de um container, como que eu coloco isso dentro de um botão ou de uma lista. Porque a partir disso, a gente pode fazer um conversor de moeda, por exemplo, onde eu tenho um input text, que a pessoa digita lá R$ 100 e embaixo já converte para dólar, tá? Isso aqui então vai ser o start para quando nós formos fazer os nossos aplicativos que buscam no banco de dados, pegar as informações e trazer para dentro do sistema. Então olha só, eu vou mudar o compartilhamento de tela aqui. Vou jogar para o Android Studio. Lá, compartilhar. Agora eu vou tentar compartilhar minha área de trabalho. Pessoal, carregou aí? Tá carregando? Carregou. Tá, então vou criar um Tá projeto carregando. novo aqui no Android. Start New Flutter Project. Vou colocar assim, conversor. Flutter. Aqui já está tudo certo, ele já traz padrão de outros projetos que eu criei.
Agora ele já criou o projeto aqui. Deixa eu abrir o emulador. Isso. Pessoal, só confirma para mim se vocês estão vendo as duas telas aí, o Android Studio e o emulador do lado. Dá pra ver as duas. Aqui também, perfeito. professor. Beleza. Porque dessa vez eu não selecionei nada, eu compartilhei minha área de trabalho. Ficou beleza. Vamos lá. Então, básico, né? Eu acabei de criar o projeto, eu vou limpar ele, tirar tudo isso aqui que eu não preciso. Vou vir aqui nas pastinhas. Isso aqui é meio que automático na primeira vez. A gente não trabalha com testes. Tem todo um conhecimento para começar a trabalhar com isso. Então, o nosso app aqui, ó, começa com o import, o material do Flutter, para a gente poder fazer uma parte visual. Vou deixar isso aí. Tá? Primeiramente, a gente tem que criar a função principal, void main. Até aqui é bem parecido com o Dart, né? A gente faz isso lá. Eu tenho uma função aqui, ó, que é run app, material app. Por que isso? Isso aqui é isso que ele traz desse import aqui em cima. Então ele vai trazer um monte de classes para trabalhar com o visual do meu aplicativo. Deixa eu dar um enter aqui. Só por um ponto e vírgula para ele parar de dar erro aqui. E aí aqui dentro tem algumas propriedades, mas por enquanto a gente trabalha só com um título. Então, conversor de moedas e home, que significa qual vai ser a minha tela de entrada. Quando ele abrir o aplicativo, qual é a tela inicial? Eu vou chamar de home mesmo. Ainda não existe essa tela. Eu vou criar ela aqui embaixo. Mostrei para vocês já o stateless, que é quando eu não tenho interações na minha tela. Nesse caso aqui, eu vou ter, né, que, por exemplo, a partir desse início que eu estou mostrando para vocês, eu vou fazer o conversor de moedas. Então, quando eu pedir para converter, ele vai fazer essa conversão. Então, eu vou colocar STF, stateful, porque vai ter essa interação de tela, tá? Lembrando, se eu preciso de algo que atualiza a minha tela do aplicativo, stateful. STF enter, ele já cria as classes aí para mim. Eu vou dar o mesmo nome que eu coloquei aqui, home, pronto. Ele já traz até um container, ó, vou executar isso aqui. Ele deve trazer alguma coisa preto, porque meu container está vazio. Esperar ele criar o meu projeto. E aí, tá frio aí onde vocês moram? Um pouquinho, né? Eu tava vendo que essa noite pode gear aqui em Votuporanga. Eu falei, eita, Ixi. pensei que o frio ia embora de terça pra frente. Não foi não. Geralmente fica só um pouquinho, né? Então, geralmente vem 1, 2, no máximo 3 dias. Dessa vez ele tá querendo fechar uma semana. Isso. Tinha que estar fazendo um API com o de clima. Tá, eu acho que eu vou montar um aqui com o de finanças e depois eu peço para vocês fazerem um exemplo de clima. Vamos ver. Gerou aqui o aplicativo, está instalando. Enquanto ele vê aí, deixa eu dar uma olhada em como que ele trabalha a questão do clima. Deixa eu ver aqui, HG Reader, como utilizar. Acho que vocês estão vendo o site aí também, né? Ou tá travado lá no Android Studio? Não, tô vendo o site.
Achar o formato JSON aqui. Vou copiar isso lá para o editor, que eu acho um pouquinho mais fácil para entender. Olha só o que ele traz, então, ó. Data, hora, foi a hora da consulta. Ah, legal. Tempo limpo, noite, São Paulo. Será que ele traz cidade? Acho que ele busca por cidade, hein? Que ele trouxe referente a São Paulo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Meter cidade por código. Cidade por gel. Ah, eu tenho que passar latitude e longitude. Acho que tem uma aqui por nome, ó. Pera lá. Pera aí, pessoal, que eu fiquei curioso aqui no negócio. Por exemplo, se eu quiser saber sobre Votuporanga. E se eu quiser que ele retorne em JSON. Aqui eu falei para ele, ó, retorne em JSON. Essa é a minha chave para ele poder fazer a consulta. A cidade de Votuporanga, São Paulo. Vamos ver, ó, vou pegar isso aqui e vou jogar lá no editor. Para ficar bonitinho. Esse botãozinho aqui em cima. Legal. Ele traz aqui certinho a consulta. Ó, a velocidade do vento, hora que o sol nasceu, hora que o sol se pôs. Tá uma noite limpa, Votuporanga. Deixa eu ver se tem temperatura 14 graus. Pô, legal, hein? Acho que realmente dá para eu fazer isso com moeda e depois pedir para vocês fazerem um teste aí. Vou deixar como atividade. Bom, deixa eu voltar lá. Ih, parece que ele deu erro. Deixa eu ver. Ah, é que ele está conectado, ó. Que hoje eu estava fazendo uns testes no meu celular. Aqui em cima, ó. Mi 6. Meu celular está plugado e ele está jogando lá pro meu celular. Deixa eu colocar no emulador. Então, pessoal, às vezes pode acontecer com vocês. Se você deixa o celular carregando aí, modo desenvolvedor ativado, fica atento aqui se tá o emulador ou se ele está dando a saída direto para o celular. Alguém aí já fez? Deu um play? Jogou no celular? Já deu certo, eu consegui. Funciona? Eu não cheguei a testar ainda no celular. Não. A única questão é que tem que ativar o modo desenvolvedor. Ah, E qualquer coisa, dá um Google lá como faz, tem que entrar nas configurações, clicar 5 vezes no nome lá da versão do Android, umas coisas assim. tá, só sei. É tipo aqueles códigos de Super Nintendo, dois para baixo, dois para cima, esquerda e direita. Uhum. Olha lá, ó. Então ele trouxe um container preto, tanto que se eu fizer um teste por um colors.blue, vá, olha lá. Então ele tá já pronto, praticamente uma tela aqui, né? O que eu vou mostrar para vocês é como que eu conecto naquela API e apresento os dados aqui na tela. Então, por exemplo, ó, eu vou ter que voltar lá na URL para pegar ela. Deixa eu ver. Aqui. Ah, nós vamos ter que importar umas coisas aqui ainda, hein? Verdade. Estava me esquecendo. Então deixa eu abrir aqui, ó. Fechar, fechar. Isso. É o que eu preciso.
Tá, então esse é o endereço que eu vou ter que chamar. Eu vou copiar ele, já vou pôr aqui no meu Android Studio, para eu não esquecer. Deixar comentadinho aqui. Isso. E aí é o seguinte, ó. Se vocês olharem aqui, isso é uma URL. Então eu preciso fazer uma requisição a uma URL. O Dart, ele não tem uma biblioteca padrão já para eu fazer isso, então eu preciso instalar ela. Eu não sei, acho que eu não mostrei ainda para vocês como que instala uma biblioteca, mas é bem simples. Vou mostrar, primeiro eu vou localizar ela aqui, tá? Vou fazer assim, ó, ela chama HTTP, então eu ponho HTTP Flutter. Geralmente, em 99% dos casos, as bibliotecas padrões, tudo que é do Dart fica aqui dentro, ó, pub.dev. Então ele já trouxe aqui, ó, HTTP Dart Package, Dart Pub, esse é o site, eu vou entrar aqui, ó. Ah lá, aqui ele tem biblioteca para CEP, para calcular frete, para calcular distância num mapa, CPF, métodos de pagamento, tem trocentos milhões de coisas. Isso aqui são coisas que os membros da comunidade criam, o próprio Google também cria e disponibiliza para a galera. Ah, é que como assim? É simples, pessoal. Aqui tem até exemplo de como que usa. Então, no caso, eu vou instalar, vou dar um import nela assim, ó. Aí a gente pode buscar, é como se ele fizesse uma consulta, ó, ele dá um post no endereço. E aí eu consigo mostrar os resultados. É bem simples, se eu não tivesse a biblioteca, ia ser muito, muito complicado. Eu ia ter que criar toda uma estrutura por trás disso, tá? Então eu posso vir aqui, ó, instalem, ele mostra, é só eu copiar aqui, ó, o nome dela. Eu vou entrar aqui dentro, ó, pubspec.yml, pubspec.yam. Vem aqui, ó, dependências, dou um enter. Olha lá. É importante, pessoal, que aqui fica alinhadinho assim, ó. A gente já usou isso daqui, esse arquivo. Quem lembra aí? Quando foi que a gente usou isso aqui? Foi para colocar as imagens, né? As imagens, né? Então, ó, no caso de imagens, fica aqui embaixo. Olha lá, ó. A gente descomentou aqui, colocou o caminho das imagens e tudo mais. É uma outra aula que tem aí para trás. Então, sempre que eu tiver que instalar um plugin, um componente do Flutter, eu venho aqui embaixo de dependências e adiciono ele dessa forma. Eu dou um espacinho aqui, ó, e estou indicando que isso é uma dependência do meu projeto. Ele já tem uma que é o Flutter e agora vai ter outra que é HTTP. Feito isso, é só salvar. Salvei e clicar aqui nesse botãozinho, na verdade nesse escrito azul aqui em cima, ó, Packages Get. Cliquei, esperar um pouquinho. É como se ele fizesse o download e instalasse. Olha lá, ó, Running Flutter PubGet. Baixou. Se deu código 0 aqui, é porque não teve erro. Está instalado, eu posso fechar o arquivo. Isso, agora sim, vou fazer assim, ó. Vou importar package, dois pontos. Aí eu vou chamar o HTTP, olha lá, ele já reconheceu. É esse de baixo aqui, ó. HTTP. Nesse caso eu vou... Deixa eu ver se precisa mesmo. Ela ensina, tá? Instalou, importou, certinho. Deixa eu ver um exemplo dele. Olha lá, então no exemplo ele já indica, ó, ele coloca HTTP, porque fica mais fácil para ele chamar depois, tá? Então eu vou fazer isso também. Funciona assim, ó. Depois quando eu fiz o import aqui, ó, eu só coloco assim, HTTP. É um apelido que eu tô dando para tudo isso aqui, tá? Então, para eu testar, ó, vou fazer assim. O meu endereço, que é o que eu vou chamar, eu vou criar uma variável para armazenar ele. Posso chamar de URL, tá?
Vou colocar assim, final, significa que é uma variável que ela não vai ficar mudando. URL, isso tudo. Entre aspas, ponto e vírgula. Isso. Aí, para eu testar essa chamada, ver se está chamando e apresentando os dados, eu vou fazer assim, ó. Aqui dentro do meu void main, deixa eu dar um espacinho, tirar um espaço demais, vou fazer assim. HTTP, ponto. Aqui é um nome de uma variável, por exemplo, resposta. Eu preciso, eu poderia fazer assim, ó, http.get. Eu estou falando para ele, busca lá na URL as informações. Se vai dar um erro, eu já vou corrigir. Então, eu estou falando assim, ó, dá um get em quem? Nessa URL, que é esse cara aqui inteiro. Ou seja, vê o que tem lá dentro. Basicamente é isso, tá? Só que o que acontece? Quando ele busca as informações aqui, isso não retorna instantâneo. Ele precisa carregar, se o servidor estiver longe, um tempo de resposta, se ele estiver sobrecarregado. Sabe aquele lance? Quando você digita uma página da internet, ele fica carregando. Então eu venho aqui e falo assim, ó, await, significa que eu estou falando, espera, tá? Enquanto estiver carregando, espera. Só que para isso funcionar, eu preciso vir aqui atrás, na frente do main, e colocar assim, ó, async. Eu estou falando que aqui dentro eu vou trabalhar com métodos assíncronos. Imagina assim, eu vou fazendo várias coisas, se não for assíncrono, eu só parto para a próxima atividade se eu terminar a primeira. Então eu começo a fazer um problema. Eu estou fazendo uma atividade. Aí eu só vou fazer a segunda na hora que eu terminar a primeira. Isso se chama síncrono. É o padrão aqui da programação. Quando eu ativo o assíncrono, ele não faz isso. Ele faz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, quantas atividades tiver, ele vai fazendo. Pá, 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 pá. Aí, conforme vai respondendo, ele vai tratando isso, tá? Isso é ser assíncrono. É um negócio bem bacana. E basicamente assim, eu coloco async aqui, e aí eu falo para ele, ó, espera. Quando voltar um resultado, vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Simples, eu só vou dar um print da minha resposta. Vou ver o que acontece. Ó, vou dar um print em resposta direta. Nossa, bem errado ainda. Deixa eu ver. Vou dar um play aqui de novo. Olha lá, ó. Instância de response. Esse cara aqui. Tá, é porque faltou um negócio aqui. Eu preciso falar que eu quero ver o corpo desse resultado. Aqui dá um play de novo. Olha lá, ó. Aqui embaixo ele já mostrou para mim. Ele buscou lá na URL e ele trouxe todas essas informações aqui embaixo, ó. Vendo as questões de euro, dólar e tudo mais. Então ele já está trazendo para dentro do Flutter essas informações. É só eu apresentar isso um pouco mais bonitinho. E aí, olha só que interessante, ó, eu poderia fazer assim, por exemplo, results. Ele não vai aceitar porque isso aqui não está como um JSON. Tá, vou fazer assim. Vou vir aqui e falar para ele fazer um JSON.decode. Essa informação. Deixa eu ver se vai dar certo.
Ele deu um erro aqui, porque, deixa eu ver, eu preciso importar essa biblioteca aqui, ó, dart.convert. Olha aqui em cima nos imports, ó, quando eu clicar aqui, é para ele importar aqui. Importou lá em cima, ó. Dart convert. Agora eu pego essa informação e eu decodifico ela. Ela vem em JSON. Eu transformo isso num map, que é um tipo de variável aqui do Flutter, tá? E aí eu posso, por exemplo, colocar results na frente. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certinho o que eu quero. Tá. Beleza. Tá. Vou colocar um pouco mais, ó. E é legal até fazer uma comparação aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou entrando em Results. Vou voltar para o meu. Estou entrando em Results. Currencies. Vou entrar aqui, ó, USD. Então eu quero essas informações. Eu faço assim, ó. Results. Currencies. USD. Deixa eu dar play. Ah lá, ó. Então ele está trazendo o que eu quero saber. Dólar, preço de compra, preço de venda, variação. Então, esse exemplo aqui fica bem tranquilo, vai complicar um pouquinho para eu transformar isso aqui dentro, tá? Porque eu preciso transformar de acordo com os widgets, o que eles me permitem. Mas, nossa, quer ver, ó, se eu fizer vou fazer um exemplo, mostrando aqui no visual bonitinho para vocês entenderem, ó. Eu vou só comentar isso aqui, vou deixar aqui por enquanto. Eu vou usar já já. Deixa eu salvar. Então eu vou fazer assim, ó. Primeira coisa, eu vou criar uma função que vai ter essas informações. Toda vez eu quero buscar uns dados, eu chamo a minha função. Então, por exemplo, busca dados. Vou vir aqui embaixo. Vou criar aqui, vou fazer um espaço só para a função aqui, ó. Declarando as funções. Então eu vou ter uma função aqui que vai chamar get. Get não, vou pôr em português. Busca dados. Lembrando, ela vai ser assim. É assíncrona. O que ela vai fazer? Ela vai buscar os dados aqui dentro, por isso que eu deixei ali, e vai retornar para mim as informações disso, ó. Só isso. Precisa de alguma coisa? Busca dados. Só chamar a função, ele bate lá, retorna bonitinho. Isso aqui vai me dar um problema, mas na hora que der o problema eu volto aí, se precisar e arrumo. Porque assim, ó, como eu estou retornando isso aqui, ó, quando eu dou o decode é um map. Então eu preciso colocar aqui atrás o meu tipo. É. Vamos lá. Tá. Por quê? Eu vou começar a usar esse tipo aqui de função, porque significa que é um dado futuro, tá? Quando eu chamo busca dados, eu não tenho nenhuma informação, mas assim eu estou informando que é um dado futuro, ó. Então, uso future para informar que será um dado futuro do tipo map. Tá, fiz aqui a primeira função. Só com isso daqui eu já vou conseguir montar alguma coisa da minha tela. Quer ver, ó? Eu vou aqui embaixo no container.
Vou fazer um teste. Em vez de retornar container, vou retornar scaffold, né, que me dá algumas coisas prontas, onde eu tenho aqui appbar. Vou colocar só um título. Conversor de moedas. Vamos ver o que isso me dá. Belezinha. Quero centralizar esse cara aqui, ó.